ele é puro, ele é maravilhoso. E o tabernáculo, ele demonstra isso. E aí, você vê, logo depois da porta, quando você entrava, o primeiro objeto era o altar do holocausto, que era o sacrifício, né? Que demonstrava já Cristo, e ele era feito de madeira de acácia, coberto com bronze. Todas as cores do lado de fora demonstravam o quê? O pecado. Ele tinha essa conotação de mostrar para o homem o pecado dele. E na época, a pessoa levava um cordeiro, a pessoa que tinha o pecado colocava a mão em cima do cordeiro, né? E era transferido o pecado da pessoa para o cordeiro. E aí tinha um ritual todo, né, que era para a faca também, e aí era imolado. E hoje em dia nós sabemos que quem foi imolado foi Jesus Cristo, né? Jesus foi imolado e ele levou sobre si todos os nossos pecados. E a pia é o único móvel, o único componente, né, que ele era inteiriço. Ele era de um material só, ele era feito inteiro. E não tem medidas para essa pia, esse lavatório. E ele foi feito com os espelhos das mulheres. Todas aqueles despojos que o pessoal lá do Egito deu para os israelitas para eles saírem da terra, todos os espelhos, todas as coisas foi pego todo aquele bronze derretido e feito numa peça só, a pia, que é o lavatório, que ele era todo de bronze. Eu achei muito interessante isso. E é a única peça que não tem as medidas, né? E nessa pia significava o quê? A santificação. E essa santificação, essa água, né, que vinha, era colocada na pia para se lavar, simboliza o quê? A transformação da nossa vida através da palavra, que nos renova todos os dias. E todos os dias o Senhor vem, através da palavra dele, e nos renova. Então ali, a água que era colocada ali vinha para uma renovação. E hoje nós vemos que é para uma renovação da nossa mente em Cristo. Em Romanos 12, 1, 3... Em Romanos 12, 1, 3 fala a respeito disso. Romanos 12, de 1 a 3. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que ninguém, do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Em outras versões, é de uma maneira mais clara essa transformação da mente, né? E em Efésios 5, 26, também fala a respeito disso. Então aqui ele vai falando e vai nos explicando a respeito de como isso deve ser feito. Efésios 5, 26 fala, a fim de torná-lo santo, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Então é uma lavagem das nossas mentes através da palavra. E a palavra, ela não está encoberta hoje, como antes. Ela está exposta para todos, e ela é revelada. Hoje, se você quiser um estudo mais aprofundado, você vai no YouTube, você vê vários estudos, você pede ajuda para um irmão, como eu pedi ontem. Eu tenho uma irmã da nossa igreja que ela tem praticamente uma biblioteca. Eu pedi para ela alguns auxílios, ela me enviou para eu poder continuar meus estudos. E maravilhoso! Hoje em dia você tem o acesso. E esse acesso hoje, a palavra é revelada. Só não busca, só não vai, só não
tem esse entendimento, quem não quer, porque é um acesso assim maravilhoso. E de todos os componentes, a pia me chamou muita atenção, né? Porque ela foi feita pelos espelhos das mulheres. Eu ainda vou atrás do significado disso, mais profundo. Depois, no lugar santo, tinha o candelabro, e tem todo um significado também. A mesa da propiciação. A mesa da propiciação também me marcou muito no estudo. Por quê? Porque sobre ela eram colocados 12 pães. E nós sabemos da história também, né, de Davi, que eles comeram desse pão. E ela simbolizava que nunca iria faltar pão. Nunca iria faltar pão para nós. E este pão era para nós repartirmos com os outros. Lá eles repartiram, era para simbolizar as 12 tribos, né, de Israel. E ali demonstrava o quê? Intimidade com Cristo. Quando sentava-se na mesa para comer, era a intimidade. Você, quando você senta na mesa para compartilhar algo com alguém, você tem ali uma intimidade, você não convida qualquer um para sentar à mesa, mas ali o Senhor dizia que era como que nós sentássemos na mesa para compartilhar o pão, para partilhar o pão com o outro. Então a mesa da propiciação também para mim assim foi marcante eu ouvir isso. Achei assim lindo, maravilhoso. E depois vinha o altar do incenso, né? Que vinha as orações dos justos em Apocalipse. Apocalipse também fala bastante a respeito disso. Mais à frente eu vou estar também estudando e anotando fazendo todo esse tipo de anotação. E o Senhor, nosso Deus, ele é maravilhoso. Com relação ao candelabro, ele nos convida a ser luz na terra, né? Refletir a luz de Cristo. E ontem eu estava lendo uma passagem linda, maravilhosa. Agora eu não vou lembrar exatamente o local onde eu estava lendo isso. Acho que foi em Deuteronômio, que fala que Deus, ele no futuro, né? Ele há de ser, ele será nossa luz, né? O nosso sol. E o Senhor, ele vai ensinando, ele vai nos trazendo, a cada dia ele vai nos ensinando, e a palavra nos reforça que nós precisamos e devemos buscar a intimidade com Deus, buscar o quê? Um relacionamento íntimo com o Senhor. Para quê? Para que ele venha trazer essas revelações, para que ele venha trazer o entendimento da palavra de uma maneira que, quando nós estivermos lendo, nós sejamos assim impactados e cheios do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que você queira compartilhar dessa palavra, né? Como fala a respeito a pia, ela vem e demonstra que ali, ao lavar, ao os sacerdotes estarem lavando as mãos ali, era algo constante. Eles antes não tinham a Bíblia, eles não tinham a palavra, eles não tinham as letras para eles poderem estudar e ir mais a fundo. Então era visual. Para eles, a lei deveria ser mostrada, assim que Deus viu, né, e passou para eles, que a lei ela deveria ser mostrada, os rituais deveriam ser mostrados de forma visual, como hoje também nós temos acesso a filmes, né? Os rios que tanto nos prendem a atenção, hoje ao deslizar, de repente, o dedo pelo feed do Instagram ou pelo YouTube, nós visualmente somos pegos em imagens, em filmes, em situações ali que nos prendem. Ou eu não costumo ficar vendo os stories de todo mundo, não tenho esse costume. Mas ontem eu cliquei em cima de uma amiga minha, que ela era minha discípula quando era esse costume, quando tinha. Nós tínhamos 12 discípulas também, como Cristo, era o costume da igreja. E ali, quando eu cliquei, ela estava fazendo uma propaganda de um genro dela. E ele utilizou um efeito, vou tentar passar para vocês de forma falar o que eu vi. Ali eu via uma pessoa numa maca e vários
e vários enfermeiros carregando aquela maca, era um atendimento de emergência, como o SAMU, não era aqui do Brasil, e aquela maca caía no chão e a pessoa rolava. E quando a pessoa rolava, esse moço, ele tomou o lugar dessa pessoa, rolou e falou: olha, nós estamos com uma promoção na loja, assim, 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 de tênis, e foi falando ali uma propaganda de um tênis, e ele utilizou uma forma visual. Mas aquilo foi tão impactante, tão forte, que deu aquele choque, né? Dá aquele choque, assim, visual. E hoje em dia, nós também somos, muitas vezes, absortos, somos pegos, assim, nessas visualizações, e é por ali nós ficamos horas, muitas vezes, minutos, olhando certas coisas da internet em si, né? Porque hoje nós temos a internet, e naquela época eles também era para eles serem pegos pela maneira da visualização. Então ali todo o sacrifício que era feito de animais, todo aquele derramamento de sangue, aquela lavação na pia, o ritual de vestimentas dos sacerdotes e tudo mais. Era para eles entenderem tudo que nós hoje sabemos através da palavra, né, que levava a Cristo. Então eu estava falando no início que eu fiquei encantada com relação à explicação da cortina por fora do tabernáculo, que era como que você andasse, como num passeio. Você está andando, andando, andando por fora, assim, por volta de um quarteirão todo branco, e você se depara com uma porta colorida, que dá o quê? A vontade de você entrar naquele local. Foi descrito dessa maneira, foi construído dessa maneira, para isso, para Deus chamar a atenção das pessoas. E ali, quando fala-se que em Jesus não havia formosura alguma, que era a demonstração dessa cortina todinha que envolvia o tabernáculo, e depois a porta, né, que a porta é Cristo também, que quem entrar por ele, né, achará o que? Salvação. E aí todo o tabernáculo vai descrevendo tudo isso. E aí do capítulo 25 ao 40, eu repito, fala-se a respeito do tabernáculo. E a não ser o capítulo 32, 33 e 34. Então, toda essa leitura que nós vamos ter no período de todos esses dias vai nos mostrar, vai nos levar a isso. Então, toda vez que alguém vai lendo algo, quando as irmãs vão lendo, quando o irmão Antônio vai falando a respeito do tabernáculo, que vai ser dito a respeito, né, que nós temos vários capítulos aqui, a minha mente já vai direto na cor. O irmão tá falando ali da cor, eu vou lá na cor e falo, ai, olha, a cor simboliza isso. E aí eu fico imaginando o que o Senhor queria dizer a eles com relação a isso. E é maravilhoso. E aqui, quando no altar do holocausto, quando fala a respeito do sacrifício de Cristo, né, o primeiro fogo que veio para acender o sacrifício ali foi um fogo enviado por Deus, né? Foi um fogo enviado por Deus para simbolizar que ele queria, né, acender o fogo no nosso coração. E hoje nós temos o fogo do Espírito, quando fala não vai deixar apagar o pavio que fumega, né? Jesus tinha um corinho antigo que dizia: Jesus assopra no pavio e o fogo pega. E ele quer que este fogo venha ser assim constante no nosso coração. Então, quando fala lá, até na armadura que está descrito em Efésios, que nós devemos vestir e usar toda a armadura. E ali diz que nós devemos orar sem cessar, que nós precisamos orar sem cessar. É uma prática, assim, complicada no mundo atual? Difícil? Talvez, mas nós precisamos orar sem cessar. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e identificar quais são os pecados, quais são as práticas que nós muitas vezes temos. Eu não sei os irmãos, mas para mim, que estou no Evangelho há muitos anos, vem muitas vezes a
a prática constante de estar, de ir à igreja, ouvir o pastor, cumprimentar os irmãos, não pode ser algo tipo rotineiro como foi na época do tabernáculo, que eles iam lá, faziam sacrifícios e isso não era assim para eles, muitas vezes, tão simbólico quanto deveria. Tão forte quanto deveria, como hoje a leitura da palavra, que nós precisamos lavar as nossas vidas na leitura da palavra, lavar constantemente as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E para nós, essa constância de ler a palavra não pode ser algo banal, tem que ser algo profundo e marcante, como para eles também deveriam ser naquela época. E não que hoje seja assim. Eu quero dizer porque muitas vezes nós nos esquecemos de coisas que não deveria ser esquecida, que deveria ser um marco, esse lavar as nossas mentes, né, através da água. Lá a água era derramada sobre a pia, o sacerdote lavava as suas mãos. O Senhor deu um sacerdote, ele teve um sacerdócio eterno, né? De Cristo. Cristo está sentado à direita do Pai, ele intercede por nós. E esse lavar da água, lavar através da palavra, que hoje não está encoberta, mas exposta e revelada, nós devemos renovar todos os dias. É uma renovação todos os dias. E lá naquela pia, todos os dias era lavado, né? Era uma constante ali. Cada vez ele lavava as mãos, lavava os objetos. E eu creio que o Senhor nos chama a atenção a respeito disso, para que isso não venha a ser uma constante e simplesmente um ritual, ler a palavra, mas que nós venhamos ter sim esse relacionamento com Cristo e que nós venhamos purificar a nossa vida através da água, que é Cristo, através da palavra, que nós venhamos deixar-nos ser lavados e sermos libertos a cada dia. Ontem foi um culto assim marcante, foi transformador nas nossas vidas ali. E que a cada dia você possa dizer como um marco, Senhor, eu quero que hoje seja diferente na minha vida. Eu quero ver a tua palavra de forma diferente. Eu não quero mais murmurar que é cansativo ler tanta repetição, mas eu quero que o Senhor venha e fale comigo. Fala comigo, Senhor, de uma maneira diferente. Algum dos irmãos quer acrescentar algo ou a gente pode orar? Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada porque a cada dia o Senhor vem e renova a nossa mente, renova o nosso entendimento através da tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo simbolismo que o Senhor nos deu através do tabernáculo de Êxodo que nós estamos lendo, Senhor, e até o capítulo 40 eu acredito que o Senhor há de falar muito conosco. Senhor, obrigada, Pai, muito obrigada. Abre a nossa mente para que nós venhamos entender a cada dia mais o que o Senhor quer falar conosco. Como, Senhor, o irmão Antônio sempre diz, que a nossa mente seja lavada, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Minha rocha, meu redentor, meu libertador, como está escrito no Salmo 19:14. Ah, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo conosco. Muito obrigada. Senhor, que a cada dia nós venhamos ter mais sede por Ti, mais sede por aprender a Tua palavra, que nós venhamos querer aprender de Ti, Deus, que nós venhamos ter sede do Senhor, sede da graça, sede do conhecimento, para que nós possamos avançar, Senhor, em rumo a Ti. O Senhor diz na Tua palavra que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que nós venhamos, Senhor, nos aprimorar em Ti, que nós venhamos ser como pequenos cristos aqui na terra, como Teus embaixadores, Senhor, que nós venhamos proclamar a Tua palavra, o Teu reino, os Teus costumes, a maneira como o Senhor quer. Que tudo que nós venhamos fazer seja pensando
O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Porque eu acredito que é assim que o Senhor Deus quer que nós venhamos enxergar, e que todo orgulho, toda altivez venha ser derrubada por terra, que nós venhamos a cada dia pensar que nós precisamos sim ser pequenos cristos na terra, mas que nós não somos nada, nós somos como pó. E o Senhor detém o espírito de vida, e esse espírito de vida pode ser retirado a qualquer instante, pode ser retirado até mesmo no próximo segundo. Como ontem foi recolhida, Pai, a mãe de uma pessoa conhecida nossa. Ah, Senhor, dessa mesma maneira, que nós venhamos ter esse temor e esse tremor da tua palavra. Senhor, que o Senhor visite as famílias que perderam seus entes queridos, trazendo consolo nesse dia. Senhor, um dia tão difícil, Pai, que há de ser de enterro, de separação. Pai, nós oramos por cura, Deus, como nós já estamos orando pelas muitas pessoas, Senhor, por cura, como João, aquele garoto de 15 anos, pelo que eu entendi, um adolescente. Oramos, Senhor, pela vida também do meu sobrinho, do Anderson, também que está com câncer. Que venha cura, Senhor. Ele já, uma pessoa que é pai de família, tem 3 filhos, é empresário, tem muitos funcionários. Ah, Senhor, sua esposa tão amada. Ó Deus, visita cada família. Muitas vezes nós oramos por 2 pessoas, por 3 pessoas que nos vêm à mente, mas nós oramos, Senhor, eles representam a família de cada um. Eles representam a família de cada um, e que venha cura, Senhor, em cada vida. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual, que tanto precisamos. Senhor, cura-nos, ó Deus, de todas as mazelas do passado, que nós venhamos viver, Senhor, ó Deus, de maneira com que nós venhamos nos lembrar que 10% é no passado, 70% é no presente e 20% no futuro. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, sim, aprender hoje para que nosso futuro seja melhor. Que o Senhor venha preparar todas as coisas, e se for da tua vontade, que nós venhamos viver este dia com alegria e diante da tua presença. Senhor, é impossível passar tanto conhecimento em alguns minutos, mas o Senhor é aquele que traz a vontade de mais. Que os teus filhos tenham vontade de aprender mais da tua palavra, e que a tua palavra ecoe no nosso coração, que nós venhamos realmente, Senhor, ter diante de ti a revelação, que o Senhor traga o rema para nós nesse dia. Ah, Senhor, no dia de hoje eu gostaria de estar estudando mais a tua palavra, mas hoje, por exemplo, eu tenho tanto trabalho, mas eu creio que o teu Espírito há de trazer a virtude, a tua virtude, e trazer, Senhor, e trazendo o conhecimento a nós. Que dessa mesma maneira, Senhor, eu te peço, toma a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, e que a cada dia eles, quem for ouvir esta palavra, venha ser impulsionado a estudar mais e mais da tua palavra, para que nós venhamos nos conectar mais contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um ótimo dia a todos. Amém. Bom dia. Amém.